Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é oftalmologia. A gente vai mergulhar em uns conceitos-chave, usando como base um material de revisão bem detalhado, sabe? Perfeito para quem está se preparando para alguma prova ou só quer mesmo entender melhor como nossos olhos funcionam. Exato. É um assunto fascinante, né? A visão é um sentido complexo demais e entender a anatomia, como tudo funciona, as doenças mais comuns, é fundamental. Nossa fonte hoje é um arquivo revisão de prova P1.pdf. Parece que tem muita coisa importante lá. A ideia é destrinchar isso ponto a ponto. Isso mesmo. Vamos pegar os detalhes essenciais desse material, porque, pelo visto, são pontos que costumam ser cobrados, né? E, claro, entender a lógica por trás de tudo. Ótimo. Então, por onde a gente começa? Que tal pela via visual? O caminho que a luz faz até virar imagem na nossa cabeça. Perfeito. A via visual. Bom, é o sistema que pega os impulsos nervosos lá da retina e leva para o cérebro interpretar. Basicamente, transforma a luz em imagem, né? E quais são as paradas nesse caminho? O material lista as estruturas. Lista sim. São 7 estruturas principais. É importante ter essa sequência na cabeça. Começa na retina, claro, daí vai para o nervo óptico, depois tem o quiasma óptico, que é onde parte das fibras cruza para o outro lado. Aí segue pelos tractos ópticos, chega nos corpos geniculados laterais, lá no tálamo, se espalha pelas radiações ópticas e, finalmente, o destino, córtex visual primário, lá no lobo occipital. Uau, um caminho e tanto. E lembrar dessa sequência ajuda a entender problemas de visão dependendo de onde acontece uma lesão, imagino? Exatamente. Uma lesão no quiasma, por exemplo, dá um tipo de perda de campo visual bem específico. Saber a anatomia ajuda muito no diagnóstico. Falando em anatomia, e a formação do olho? Lá no comecinho, no embrião, de onde vêm as partes do olho? Isso é bem interessante. O olho não vem de uma coisa só. Ele é formado a partir de 4 fontes embrionárias diferentes, tipo um mosaico. 4 fontes. Quais são elas? Então, temos o neuroectoderma, que vem do tubo neural. Ele forma, por exemplo, a íris e boa parte do nervo óptico. Depois, o ectoderma de superfície. É a camada mais externa do embrião, né? Daí vem o cristalino e o epitélio da córnea. Certo. E as outras duas? O material dá algum destaque especial? Dá sim. Tem o mesoderma. Ele forma a cobertura fibrovascular do olho. E olha, aqui tem uma dica importante do material. Parece que a origem mesodérmica é um ponto que a professora gosta de cobrar. Então vale a pena guardar essa informação. Opa, boa dica. Mesoderma, anotado. E a quarta fonte? Oide, a esclera e também parte da córnea, o estroma e o endotélio. É uma mistura bem complexa. Realmente. Então, o olho é formado por partes de origens bem diferentes. Agora, pensando na estrutura que protege tudo isso, a órbita. O que a gente precisa saber sobre ela? A órbita é essa cavidade óssea, né? Onde o olho fica encaixado e protegido. É formada por 7 ossos. 7, é bom lembrar o número. 7 ossos. Quais são eles, assim, de forma geral? Olha, são o frontal, o esfenoides, o maxilar, o cigomático, aí tem o lacrimal, o etimoides e o palatino. Juntos, eles formam essa cavidade. E a forma dela é interessante, parece uma pirâmide deitada, ou piriforme, sabe? A base fica para frente e o vértice, a pontinha, lá para trás, por onde entram nervos e vasos. Entendi. Uma pirâmide protegendo o olho. E o olho em si, o globo ocular. Como ele é dividido em camadas? O globo tem 3 camadas principais, as túnicas. A mais externa é a túnica fibrosa. É a que dá a estrutura e a proteção. Na frente é a córnea, transparente. A nossa janelinha. Isso. E atrás é a esclerótica, o branco do olho. Opaca, resistente. E a camada do meio? É a túnica média, ou vascular, também chamada de úvea. Essa é rica em vasos sanguíneos para nutrição e tem pigmento. Ela é formada por 3 partes que continuam uma na outra. Lá no fundo, a coroide, que nutre a retina. No meio, o corpo ciliar,
que tem um músculo para a gente focar de perto e longe e produz o humor aquoso, o líquido dentro do olho. E na frente, a íris... A íris, a parte colorida, ela que controla a pupila, né? Exatamente. A íris funciona como o diafragma de uma câmera. Tem 2 musculozinhos ali. O esfíncter da pupila, que fecha a pupila, a miose, quando tem muita luz ou a gente foca perto. Esse é controlado pelo sistema parasimpático. E tem o dilatador da pupila, que abre a pupila midríase no escuro ou numa situação de alerta, sabe? Esse é controlado pelo sistema simpático. Um contrai, o outro dilata. Bem interessante, né? Muito. Um controle fino da entrada de luz. E a camada mais interna, onde a mágica acontece. É a túnica interna, a nervosa, é a retina. Basicamente, é tecido nervoso puro. É ali que a luz é captada e começa a ser processada para virar visão. Já que você falou da retina, essa camada nervosa deve ser complexa. Que tipos de células formam a retina? Ah, a retina é um mundo à parte. É onde a luz vira impulso elétrico, né? A gente pode dividir as células dela em 3 grandes grupos para facilitar. Primeiro, tem as células do epitélio pigmentar da retina, o EPR. É uma camadinha única, logo abaixo dos fotorreceptores. Elas são, tipo assim, a manutenção. Absorvem luz que sobra, comem pedacinhos velhos dos fotorreceptores, transportam nutrientes, essenciais para manter os fotorreceptores funcionando bem. Entendi. E as células que detectam a luz mesmo? Essas são as células neuronais. Aqui tem um circuito. São 5 tipos principais. Primeiro, as fotorreceptoras. Os cones, para ver cores e detalhes, e os bastonetes, para visão no escuro e na periferia. São eles que captam a luz. O sinal deles vai para células bipolares e das bipolares vai para células ganglionares. Os axônios dessas células ganglionares é que formam o nervo óptico que sai do olho. E ainda tem as células horizontais e as amacrinas que ficam ali no meio, fazendo um processamento lateral, tipo ajustando o contraste, modulando o sinal. O fluxo básico é fotorreceptor, bipolar, ganglionar. Que circuito complexo numa camada tão fina. E o terceiro grupo de células? São as células de sustentação. A gente chama de células da glia também, principalmente os astrócitos e as células de Müller. Elas dão suporte, sabe? Estrutural, metabólico, ajudam a manter um ambiente químico certinho para os neurônios funcionarem. São a cola e o suporte da retina. Incrível organização, vimos as camadas, as células e por dentro do olho. Como é o espaço? O material fala de câmeras, né? Isso. O olho por dentro não é maciço, tem espaços preenchidos por líquidos. Basicamente, 2 grandes câmaras. A da frente é a câmara aquosa, que tem o humor aquoso, um líquido transparente que nutre a córnea e o cristalino. Essa câmara aquosa ainda se divide em 2. A câmara anterior, que fica entre a córnea e a íris, e a câmara posterior, um espacinho entre a íris e o cristalino. E atrás do cristalino, ocupando a maior parte do olho, tem a câmara vítrea. Essa é preenchida pelo humor vítreo, que é mais gelatinoso, ajuda a manter o formato do olho e a retina no lugar. Certo. Humor aquoso na frente, vítreo atrás. E para mover esse globo todo, tem músculos específicos, né? Com certeza. A gente mexe os olhos o tempo todo sem nem pensar. São os músculos extraoculares. São 7 músculos no total, presos na esclera e lá na órbita. 7 também? Como os ossos da órbita. Coincidência, mas sim, 7. 4 são os músculos retos. Superior, inferior, medial para dentro e lateral para fora. Eles fazem os movimentos principais, cima, baixo, para um lado e para o outro. Aí temos 2 músculos oblíquos, o superior e o inferior. Eles são mais para movimentos de rotação, de torção do olho e ajudam também nos movimentos verticais. E o 7º músculo é o elevador da pálpebra superior. Ele não mexe o globo direto, mas levanta a pálpebra de cima, então está sempre junto nesse grupo funcionalmente. A coordenação deles tem que ser perfeita. Imagino. Qualquer desalinhamento deve complicar a visão. O material cita um tal de espaço intraconal.
O que é isso? Ah, sim. O espaço intraconal é importante. Pensa nos 4 músculos retos formando um cone, com a ponta lá no fundo da órbita. O espaço dentro desse cone é o intraconal. Por que ele é importante? Porque ali dentro passam estruturas super delicadas e vitais que vão para o olho. O nervo óptico levando a visão, a artéria central da retina, que irriga a retina por dentro, e o gânglio ciliar, um centrinho nervoso do parasimpático. Entendi. Então um problema ali, tipo um tumor ou inflamação, pode afetar diretamente a visão e a pupila. Exatamente. É uma área crítica. Saindo um pouco do globo, mas ainda essencial. Conjuntiva e película lacrimal. O que a gente precisa saber delas? Fundamentais para a saúde da superfície do olho. A conjuntiva é aquela membrana fininha, transparente, que cobre a parte branca do olho, a bulbar, e forra por dentro das pálpebras, a palpebral. Forma tipo um saco, sabe? E a lágrima? A película lacrimal, ou filme lacrimal, é mais complexa do que parece. Não é só água. São 3 camadas. A mais externa é lipídica, uma gordurinha que vem das glândulas de meibômios, lá na pálpebra. Ela evita que a lágrima evapore rápido. A camada do meio é a aquosa, a maior parte. Vem da glândula lacrimal principal. É água com sais, proteínas de defesa ao oxigênio. E a camada mais interna, colada no olho, é a mucosa, de mucina. Vem das células caliciformes da conjuntiva. Ela faz a lágrima grudar na superfície do olho, que é meio hidrofóbica. Sem essa camada, a lágrima não espalharia direito. Uma lágrima boa precisa das 3 camadas em equilíbrio. Nossa, até a lágrima tem camadas? E como a gente avalia tudo isso na prática? Vamos entrar na semiologia, na avaliação. Começando pelo nervo óptico, o segundo par craniano. Ok, avaliar o nervo óptico segundo par é chave. A gente usa vários testes. O mais básico é a acuidade visual, né? Aquelas tabelas de letras, tipo a de Snellen para longe e a de Rosenbaum para perto. Mede o quão nítido a pessoa enxerga. Depois, o campo visual. Avalia a visão periférica. Dá para ter uma ideia na confrontação com o examinador ou com aparelhos que mapeiam o campo direitinho, a campimetria. Tem também a visão de cores. Geralmente se usa aquelas lâminas coloridas de Ishihara para ver se a pessoa distingue os números escondidos, detecta daltonismo e outras alterações. E fundamental, o exame de fundo de olho, a fundoscopia. Com o oftalmoscópio, a gente olha lá dentro do olho e vê diretamente a cabeça do nervo óptico, a retina, os vasos. Procura alterações ali. Então são vários testes para checar diferentes funções desse nervo. E os nervos que mexem os olhos? O terceiro, o quarto e o sexto. E o sexto, o abducens. A avaliação deles é basicamente olhar como os olhos se mexem. Pede para a pessoa seguir o dedo ou uma luz para todas as direções e observa se tem alguma limitação ou desvio. A chave aqui é saber qual músculo cada nervo comanda, porque se um nervo desses falha, dá um estrabismo, desvio, bem característico. Como assim? Por exemplo, uma lesão do terceiro par, o oculomotor, é complicada. Ele mexe quase tudo. Levanta a pálpebra, mexe o olho para cima, para baixo, para dentro e ainda fecha a pupila. Se ele para, o olho fica tipicamente desviado para baixo e para fora. Além disso, a pálpebra cai, ptose, e a pupila dilata, midriase. Nossa, bem característico mesmo. E o quarto e o sexto? O quarto par, o troclear, só mexe um músculo, o oblíquo superior. Ele ajuda a olhar para baixo e para dentro e a torcer o olho. Se ele falha, o olho fica um pouco mais alto que o outro, hipertropia, e a pessoa pode ter visão dupla, principalmente olhar para baixo, tipo para ler ou descer escada. Inclinar a cabeça para o lado oposto da lesão costuma melhorar um pouco. Já o sexto par, o abducens, só mexe o reto lateral, o músculo que puxa o olho para fora. Se ele não funciona, o olho não consegue ir para fora, fica preso olhando para dentro, em adução ou isotropia. É fascinante como a posição do olho parado e o jeito que ele não mexe já te diz qual nervo pode estar com problema. É verdade. A posição do olho vira uma pista diagnóstica muito forte para problemas neurológicos. Exatamente. E pensando num exame de rotina, o que seria o básico, segundo o material?
Quais passos e ferramentas? O exame básico busca dar uma geral. Incluir medir a acuidade visual, claro, fazer o campo visual por confrontação, testar a motilidade ocular pedindo para seguir o dedo, avaliar as pupilas, tamanho, se são redondas, iguais e como reagem à luz, reflexo direto e consensual. Aí dá uma boa olhada nas pálpebras, cílios, conjuntiva, avaliar o reflexo vermelho da pupila com oftalmoscópio se está presente, vermelho vivo, indica que os meios dentro do olho, córnea, humor aquoso, cristalino, vítreo estão transparentes. E por fim a fundoscopia, para ver o nervo óptico e a retina. E o que precisa ter na mão para fazer isso? O básico é tabela de Snellen e Rosenbaum, as lâminas de Ishihara, um oclusor para tapar um olho de cada vez, o buraquinho estenopeico, pinhole. O pinhole. Para que ele serve mesmo? Ele ajuda a diferenciar se a baixa visão é por erro de refração, miopia, astigmatismo ou por outra doença. Se a visão melhora muito olhando pelo buraquinho, provavelmente é erro de refração. Se não melhora, pode ser catarata, problema na retina. Além disso, uma lanterna e o oftalmoscópio direto. Ok, entendido. Agora, vamos para as doenças. O material parece dar bastante atenção para as patologias das pálpebras. Por que será? E quais são as principais? As pálpebras são muito expostas, né? E tem várias glândulas, cílios. Muita coisa pode acontecer ali. A fonte lista várias, tem as que afetam os cílios e sobrancelhas, tipo a madarose, que é a perda deles, ou até infestação por piolho nos cílios, a ptiriasis palpebrarum. Piolho no cílio? Nossa! Pois é. Tem também a triquíase, que é quando os cílios nascem virados para dentro e ficam arranhando o olho. Muito incômodo. Aí vem as inflamações, que são super comuns. A blefarite é uma inflamação crônica da bordinha da pálpebra. O sintoma-chave é coceira. Pode ser anterior, na base dos cílios, por bactéria ou seborreia, ou posterior, por problema nas glândulas de meibômios. E o terçol? O terçol, ou orzuelo, é uma inflamação aguda, com dor, vermelhidão, um carocinho. É uma bactéria numa glândula. Se for externa, é numa glândula de Zeiss ou mol, perto dos cílios. Se for interno, é numa glândula de meibômios. Já o calásio é diferente. É uma inflamação crônica, granulomatosa, geralmente sem dor, também numa glândula de meibômios que entupiu. Fica uma bolinha mais dura. Entendi a diferença. Orzuelo agudo e doloroso, calásio crônico e sem dor. Isso. Tem também problemas de posição da pálpebra, a ptose, que é a pálpebra caída, o ectrópio, quando a borda vira para fora, e o entrópio, quando vira para dentro, aí os cílios arranham o olho. E por fim, tumores. Tem os benignos, como nevos, pintas, hemangiomas, chantelasmas, aquelas placas amareladas de gordura, e os malignos. O mais comum na pálpebra é o carcinoma basocelular. Depois vem o carcinoma escamocelular. É importante reconhecer lesões suspeitas. Ver como tem coisa na pálpebra. Realmente, uma avaliação cuidadosa é fundamental. Agora, outro problema comum, olho vermelho. É um sintoma que pode ser muita coisa. Qual a dica do material para começar a diferenciar? A grande dica, o divisor de águas que a fonte aponta é: tem dor significativa ou não tem? Isso ajuda muito a pensar na gravidade. Se o olho está vermelho, mas sem dor importante, geralmente são coisas menos graves, tipo conjuntivite, a hemorragia subconjuntival, aquele sangue vivo que aparece de repente, assusta, mas não dói e some sozinho, ou uma episclerite, que é uma inflamação mais superficial. E se tiver dor junto com o olho vermelho? Aí acende o alerta vermelho. Olho vermelho com dor pode ser sinal de coisa séria que ameaça a visão. Pode ser uma queratite, inflamação da córnea, dói bastante, uma uveíte, inflamação dentro do olho, ou até um glaucoma agudo. A pressão do olho sobe muito rápido, dói demais. Nesses casos, tem que procurar um oftalmologista urgente. Então a dor é o grande sinalizador de urgência no olho vermelho. E a causa mais comum de olho vermelho sem dor, a conjuntivite, o que é essencial lembrar. Conjuntivite é inflamação da conjuntiva, pode ser aguda ou crônica. A gente classifica pela causa. Pode ser infecciosa, viral e bacteriana são as campeões, ou não infecciosa. A alérgica é muito comum. Os sintomas são clássicos.
sensação de areia, ardência, lacrimejamento. Se for alérgica, coça muito. Se for bacteriana, costuma dar uma secreção amarelada, purulenta. Se for viral, a secreção é mais aquosa ou mucosa. Os sinais que a gente vê são a vermelhidão, hiperemia, inchaço da pálpebra, às vezes da conjuntiva, quemose. Olhando a conjuntiva por dentro da pálpebra, podem aparecer folículos ou papilas, que ajudam a diferenciar a causa. E o tratamento? Depende da causa. Bacteriana, colírio antibiótico, higiene. E o material reforça. Evitar corticoide sem ter certeza. Pode piorar muito uma conjuntivite viral ou fúngica. Viral. É sintomático. Compressas frias, lubrificante, esperar passar. Alérgica. Colírio antihistamínico, evitar o alérgeno. Certo. E aquela carninha que cresce no olho, o pterígio? O pterígio é um crescimento de tecido da conjuntiva fibrovascular que vai invadindo a córnea. Geralmente tem formato de triângulo e vem do lado do nariz. A causa principal é exposição crônica ao sol, a radiação UV, vento e poeira também contribuem. E tem gente que tem mais predisposição. Falamos da uveíte como causa de olho vermelho com dor. O que mais precisamos saber sobre ela? Uveíte é a inflamação da úvea, íris, corpo ciliar, coroide, mas pode pegar outras partes do olho também. A classificação ajuda a entender. Pode ser anterior, na íris, iridociclite, é a mais comum, intermediária, posterior, na coroide ou retina, ou pegar tudo, panuveíte. Pode ser aguda ou crônica. E a causa pode ser infecciosa ou não infecciosa, muitas vezes ligada a doenças autoimunes do corpo. Os sintomas variam, da anterior, dor e sensibilidade à luz, fotofobia são fortes. Nas posteriores e intermediárias, a pessoa queixa mais de visão turva, manchas flutuando, as moscas volantes, as miodessópsias. O problema da uveíte são as complicações, que podem ser graves. Aderências dentro do olho, sinéquias, glaucoma secundário, catarata, inchaço na retina, edema macular, descolamento de retina. Tem que tratar direitinho. Com certeza. Para fechar essa parte, e o aparelho lacrimal? Como funciona e quais os problemas mais comuns? O aparelho lacrimal produz e drena a lágrima. O sistema secretor tem a glândula lacrimal principal, lá em cima e para o lado, e glândulas menores, que produzem a lágrima basal, constante, e a reflexa, quando chora ou entra um cisco. O sistema excretor é o ralo. A lágrima entra por uns pontinhos no canto interno da pálpebra, passa por canarinhos, os canalículos, cai num reservatório, o saco lacrimal, e desce por um cano, o ducto nasolacrimal, até o nariz. Por isso que quando a gente chora, o nariz escorre. Faz sentido. E as doenças daí? Uma inflamação causada muitas vezes por uma bactéria chamada Actinomyces. O tratamento costuma ser com penicilina. Em bebês, é comum a obstrução congênita da via lacrimal. O canal lá embaixo não abriu direito. O olho lacrimeja muito. Geralmente resolve com massagem no cantinho do olho, massagem de Krigler, ou sozinho. No saco lacrimal pode dar dacriocistite. É uma infecção do saco porque o canal entupiu. Causa dor, inchaço no canto interno, pode sair pus, precisa de antibiótico e muitas vezes cirurgia para desentupir, dacriocistorrinostomia. As bactérias mais comuns são Staphylococcus e Streptococcus. E na glândula lacrimal principal pode dar dacriodenite, é a inflamação da glândula. Causa dor, inchaço na parte de fora da pálpebra de cima, às vezes formando um S. Pode dar febre, gânglios inchados. Ufa, cobrimos muita coisa mesmo. Desde a viagem da luz pela via visual, a formação do olho lá no embrião, toda a anatomia em detalhes, como examinar, e um monte de doenças das pálpebras, conjuntiva, úvea, aparelho lacrimal. Tudo baseado nos pontos que a fonte destacou como importantes. Exato. O que fica claro é como tudo no olho é conectado e complexo, né?
Dominar esses detalhes de anatomia, de como as coisas funcionam, de como examinar, isso é a base para conseguir diagnosticar certo, para saber se é uma conjuntivite simples ou algo mais sério, como uma uveíte, ou até um problema neurológico se manifestando no olho. Cada detalhe que a gente viu, como os destacados no material, realmente conta. Perfeito. E para a gente terminar, fica uma provocação para o pessoal pensar. A gente viu quanta estrutura trabalha junta no olho, essa rede complexa. O que será que uma pequena mudança em qualquer parte dessa rede? Um vasinho diferente lá na retina, um olho que desvia só um pouquinho, uma alteração mínima na pálpebra, pode acabar revelando sobre a nossa saúde geral, do corpo todo. Fica essa ideia, né? O olho não só para ver o mundo, mas talvez como uma janela bem especial para a nossa saúde como um todo.